Seguro, leia a descrição. Bem-vindo a mais um vídeo de Ideias para o Mundo. Hoje vou-lhe apresentar algumas frases que li no livro do Homem e em Busca de Significado, de Viktor Frankl, e vou fazer o meu comentário a posterior. Estas frases, para mim, são profundas. Enquanto li o livro, eu parecia que conseguia entrar em contacto diretamente com o autor, sentindo o quão real eram aquelas palavras, aquelas frases na minha mente e no meu sistema nervoso. E ele fala neste livro sobre a experiência dele nos campos de concentração de Auschwitz, e não só, além de que, na segunda parte do livro, ele também fala sobre a logoterapia. E Viktor Frankl é o fundador da logoterapia, que é mais uma abordagem terapêutica que se pode ter, porque na psicologia há várias escolas, abordagens terapêuticas que cada psicólogo pode seguir se quiser, ou terapeuta. E eu quero partilhar com você então aqui algumas, e vou começar por esta, que na minha opinião é mesmo profunda e adaptada aos dias de hoje. Diga-me o que é que você acha nos comentários. O homem, como um ser cuja preocupação consiste em preencher um significado, em vez de apenas a mera satisfação dos impulsos e instintos, ou uma mera reconciliação dos pedidos conflituosos entre o id, ego e superego, os conceitos de Freud, ou uma mera adaptação e ajustamento à sociedade e ao ambiente. Eu aqui escrevi o homem, é no sentido de como é que a logoterapia, como está escrito no livro, vê o homem. E ao olhar esta frase eu vejo muitas pontes convergentes com o dia de hoje. Afinal, olhe bem o que é que aqui diz. A mera adaptação e ajustamento à sociedade e ao ambiente. E eu acho que isto aqui aliás, isto aqui é um aviso para a ratoeira, que pode ser, por vezes, acharmos que apenas e só nos adaptamos à sociedade e ao ambiente, adaptando e procurando sobreviver, por exemplo, ou estando ok, sem ninguém nos julgar, por exemplo, como pode ser algo que não necessariamente é o melhor para nós. Inclusive, acredito bem que você possa ver como é que isso é possível e como é fácil cair nesse estado, que é totalmente o oposto do que aqui esta logoterapia que está aqui escrito no livro diz. Eu quero ler novamente. Vê o homem como um ser cuja preocupação consiste em preencher um significado em vez de apenas a mera satisfação dos impulsos e instintos, ou a mera adaptação e ajustamento à sociedade e ao ambiente. É uma postura totalmente diferente a pessoa ir para os ambientes onde ela vai com a postura de apenas e só adequar-se e sobreviver e adaptar-se, procurando aquilo que é socialmente aceitável, procurando aquilo que ela não vai ser julgada, procurando adaptar-se ao ambiente, percebendo o que é esperado dela e ela corresponder a essa expectativa, num sentido mais primitivo de sobrevivência, principalmente é o que estou aqui a falar, e não tem que ser necessariamente a curto prazo, pode ser uma sobrevivência a longo prazo, versus a pessoa engajar neste ambiente, claro, também procurando adaptar-se, claro, também procurando ajustar-se, mas sempre, primordialmente, mesclado nesta adaptação e neste ajustamento com o seu significado primordial, que será o propósito que a pessoa tem das minhas palavras. Como, por exemplo, vir a ser um grande psicólogo ou psicóloga para fazer o seu trabalho bem, independentemente de não concordar, por exemplo, com algumas das coisas, ou aquilo que não faz sentido para o propósito dela não o fazer. O que acontece por vezes? Eu lembro-me de ter interagido com pessoas que, por exemplo, não estavam tão de acordo com aquilo que é o socialmente esperado, porque para elas não fazia sentido e o seu caminho, o seu propósito era um divergente àquele que é o associado tradicionalmente que se deve seguir e fazer porque supostamente é o correto. A sua consciência e o seu significado enviou-as para um caminho totalmente diferente que será e é altamente repugnado, censurado e repreendido por muitas outras figuras de autoridade e por até outros membros da sociedade. Inclusive é uma das coisas que o livro fala Em Busca de Significado, que é perceber se
a consciência e o significado da pessoa se levam a fazer algo que é convergente com as normas da sociedade, por exemplo, ou então se a pessoa necessita mesmo de fugir daquilo que a sociedade lhe espera dela. E algumas destas pessoas mudam o mundo e a sociedade, aquelas que colocam-se em um caminho de disrupção, por exemplo, de romper com aquilo que é esperado pela sociedade. Afinal de contas, até de um ponto de vista sociológico, é assim que a sociedade evolui. É através do desvio da norma, é através da, da a palavra não é corrupção, mas também podemos dizer corrupção é através da corrosão. Também não é a palavra correta. É através do desvio da norma, procurando fazer uma disrupção da norma. Fazendo com que aos poucos estes outliers, estas pessoas que causam esta disrupção, atraem outros a fazer também esse tipo de comportamentos ou prosseguindo esse tipo de caminhos, fazendo-os de uma forma contínua, até um ponto que a sociedade se deve adaptar a essas pessoas. Como, por exemplo, como foi no caminho para se normalizar as tatuagens, como foi no caminho, falando com a minha mãe, percebi isto, para as mulheres terem um uso de roupa, uns estilos diferentes daquilo que eram daquilo que eles eram antigamente. Antigamente a mulher não podia andar vestida de mini saia como quer lhe apetece, como hoje. E foi preciso haver aqui pessoas a engajar neste comportamento que era o desvio daquilo que eram as normas esperadas da altura, implicitamente e explicitamente, para então haver essa evolução da sociedade. E por vezes, seguir o teu significado também pode querer dizer isto. Causar alguma disrupção, fricção, mandar as pessoas que têm certas expectativas para ti, mandar-lhes uma volta, porque o caminho de significado mais profundo para ti não é esse, é outro, que só tu sabes. E eu acho que é muito interessante perceber isto, porque, opá, eu pelo menos identifico-me. E eu identifico-me. Eu identifico-me nesta parte da mera ajustação. Identifico-me no sentido de achar que às vezes o meu caminho também bate inevitavelmente. E de um certo ponto de vista deve bater a toda a gente, por vezes. Naquilo que não é mera adaptação justamente à sociedade, mas sim um pouco no lado da disrupção e do desvio, causando conflito. Afinal, também é preciso conflito para haver evolução e transformação, inevitavelmente. E também me dá pena ver como é que no dia a dia se encontra pessoas cuja função é exatamente o que está aqui no livro. E foi onde eu pude perceber-me que alguma ingenuidade longínqua me fazia permear, não tão perto da realidade, quanto quanto não tanto até que esta fora mitigada pela leitura deste livro, onde eu sentia e passava pela minha cabeça as imagens de situações e de pessoas que vivem isto apenas numa mera adaptação e ajustamento à sociedade e ao ambiente, procurando apenas a mera satisfação dos impulsos e instintos, ou numa mera reconciliação dos pedidos conflituosos entre o e deste, instintos primitivos do próximo chocolatinho, do próximo TikTokzinho, aqueles instintos mais primitivos do prazer do aqui e agora, que não têm significado nenhum deste ponto de vista que estou aqui a partilhar social. Do ego, do superego. E é uma coisa fantástica e fenomenal. A parte do significado, tal como diz aqui o autor, e passo a citar aqui então uma nova frase, aventuro-me a dizer que não há nada mais no mundo que será tão eficiente para ajudar as pessoas a sobreviver nas suas piores condições do que o conhecimento que há significado na sua própria vida. Impressionante. E mesmo muito bom. Ele também refere Nietzsche, aquela frase de Nietzsche de aquele que tem um porquê consegue suportar qualquer cumo. E Viktor Frankl não foi alguém que estava ali a pensar e escreveu. Embora também toque aqui noutros filósofos, como a Schopenhauer, de finalmente começamos a perceber o que é que Schopenhauer quer dizer com, e cita uma frase, ele foi alguém que passou mesmo pelas piores situações que os seres humanos passaram na história, que nós temos conhecimento, e sobreviveu, tanto quanto ele sobreviveu, e escreveu este livro que é profundo, é impactante,
e embora já tenha sido publicada há vários anos, ainda hoje é recomendado por grandes pessoas, no sentido de pessoas líderes, têm grande impacto e influência na sociedade, que percebo porque é que elas o recomendem, e ainda bem, porque tem mesmo potencial para mudar a forma como tu vês o mundo, procurando talvez abrir-te uma janela para um mundo com significado, deixando de lado apenas os prazeres hedonísticos, superficiais, impulsivos, da treta, ou apenas do mero ajustamento entre os impulsos que vão surgindo, de prazer e mitigação do prazer, e fazer apenas aquilo que só é preciso e pedido pela sociedade, em vez de ter um significado profundo, simbólico, que te faz colocar o pé no chão e suportar qualquer cumo, qualquer porquê. Até porque um estilo de vida adotado muito mais pelo mundo do significado também permite com que a pessoa esteja mais inabalada por tentações como a corrupção, como a mentira, como outros grandes males que permeiam a nossa sociedade de hoje, que não são necessariamente, embora existam, primitivos no sentido tradicional, mas são primitivos no sentido mais sofisticado, como a corrupção e outro tipo de atos malevolentos que nós vemos durante o dia a dia que também impactam, como a mentira, as intenções, a manipulação. Porque parece que pode ser suficiente e útil a mera adaptação e justamente à sociedade e ao ambiente, mas acho que é muito interessante explorar também a narrativa de que pode não ser suficiente e que realmente deve-se ter um significado muito mais profundo, porque o que vive apenas e só sem significado, mas na mera adaptação e justamente à sociedade e ao ambiente, está muito mais sujeito às influências manipuladoras e tentadoras que se cruzam inevitavelmente na vida de todos nós enquanto a passamos. Inevitavelmente. Tanto como estes impulsos e instintos que aparecem profundamente, mas que são apenas meras superfícies da treta que não fazem a pessoa colocar o pé no chão como deve fazer. Por isso, fica aqui estas duas frases para reflexão. Também quero partilhar mais uma na página 127, isto foi na página 125, 126, esta é 127, da versão que eu li em português. A saúde mental pode ser vista baseada num certo grau de tensão. A tensão entre o que um já alcançou, o que um alcançou e é agora, e o que ainda falta cumprir. Ou o espaço entre o que um é e o que um deve ser. Este espaço entre os dois. Tal tensão é inerente ao ser humano e por isso é indispensável ao bem-estar mental. E eu ao ler isto senti, ui, meu Deus, que havia tanta gente que se calhar não ia gostar de ouvir isto. Como assim saúde mental é uma tensão? Como assim saúde mental pode ser uma espécie de suposto desconforto? Mas o psiquiatra Viktor Frankl diz que sim. E eu acho que é espetacular. Eu lembrei-me logo aqui do vídeo que eu fiz sobre o número, onde ele dizia que independentemente do que alcançasse, no caso dos objetivos que ele tinha, que eram materiais, durava pouco tempo, passado 3 meses já sentia que tinha de ir fazer outra coisa, já sentia que não era suficiente, precisava de outra coisa nova, porque realmente aquilo que nos faz sentir preenchidos e com significado, muitas das vezes é coisas que nós estamos a lutar para ter no futuro. Por isso é que aqueles ditados populares são ditos e bem ditos, de que a pessoa sem objetivos morre, a pessoa se não tiver por que viver morre. Morre no sentido figurado que acaba por ser bem real também, consequentemente, afinal sem a parte mental, o que é que a pessoa é? Há pessoas que têm a parte física debilitada, mas a parte mental está como ao aço e cegas, mas se forem preciso, vão fazer coisas relacionadas ao empreendedorismo, por exemplo, e que superam quem tem todos os 5 sentidos intactos. Contudo, alguém pode ter toda a funcionalidade corporal e física, mas se a parte psicológica não estiver boa, não consegue fazer muito, não consegue fazer tanto. Se os terapeutas desejam moldar a saúde mental do seu paciente, eles não devem ter medo de criar uma quantidade sólida de tensão através da reorientação para o significado.
Muito bom. E eu volto-me para uma influência prejudicial daquele sentimento de qual tantos pacientes reclamam hoje em dia, nomeadamente o sentido da total falta de significado. Falta-lhes consciência de um sentido pelo qual vale a pena viver. São assustados pela experiência do seu vazio interior e um vazio dentro de si mesmos. Estão presos nessa situação ao qual chamo vácuo existencial. E continua, e há mais e mais e mais. Agora, esta para mim é a chave central que eu quero partilhar contigo hoje, que é a reflexão de se estarás a viver apenas num procurar de ajustamento e adaptação associada ao ambiente, que também é útil, ou se tens algo muito mais profundo no significado que te faz mover e navegar por estas interações sociais. Também pode ser ajudar a perceber e explorar qual é que é esse significado mesmo. Se quiser mais vídeos sobre este tópico, por favor, diga-me, comente nos comentários. Para já, muito obrigado. Se quiser apoiar este canal, sabe o que fazer. Tenho o link na descrição e pode ajudar-me a elevar a qualidade da informação e a qualidade da estrutura deste canal. Obrigado, um abraço e até à próxima. Tchau.